sou Guilherme Novita, sou mastologista. Estou aqui também com o Eduardo Millen, que também é mastologista. Eu sou de São Paulo e ele é do Rio de Janeiro. E a gente vai conversar um pouco sobre alguns assuntos que a gente está vendo de novidade sobre a cirurgia do câncer de mama, num evento como esse que está acontecendo aqui em São Paulo hoje, patrocinado pelo Instituto Oncoclínicas. Então, Eduardo, eu acho que algumas coisas que as pacientes se perguntam muito é que, assim, a gente está tendo cada vez cirurgias menores, você vê nesses eventos cirurgias conservadoras ganhando espaço, mostrando benefícios, e existe ainda um medo coletivo que leva muitas mulheres a querer fazer a retirada total das mamas, acreditando que isso vai deixá-las mais bonitas e curá-las mais do câncer de mama. Qual a sua opinião sobre a tendência cirúrgica? Guilherme, a gente acabou de ter uma apresentação das maiores cirurgiãs do mundo, que é a Terry King, e ela fala exatamente isso. O mote da apresentação dela é que menos é mais. E esse mote, obviamente, não é uma opinião pessoal, é baseado nos estudos que aconteceram nos últimos 20 anos e que mostraram justamente o contrário, que a cirurgia menor associada com tratamento radioterápico, ela mostra uma chance da paciente viver mais até do que as cirurgias maiores. Eu acho que esse medo é natural, o paciente tem a sensação de que tirando a mama, ou às vezes até as duas mamas, ele resolveu o problema. Mas na verdade isso não é verdade, ele faz um procedimento muito maior do que ele precisa, que custa mais e aumenta a chance de ele ter complicações a longo prazo. Eu, quando estou com um paciente com essa vontade de fazer, porque elas chegam para a gente com essa percepção. Elas chegam com uma ideia que se eu fizer uma cirurgia mais radical e colocar uma prótese, eu não vou perder nada em estética, o que a gente sabe que não é uma verdade, porque é diferente uma cirurgia estética de colocação de prótese em alguém sem doença do que uma cirurgia que está retirando toda a glândula mamária, deixando apenas a pele e a papila mamária, popularmente conhecido como bico, e colocando uma prótese. E é isso que a gente tem que entender, para fazer entender às pessoas, que ela está perdendo sim em estética, que ela está perdendo sim em sensibilidade, em estrutura corporal, para um benefício que não foi demonstrado por nenhum estudo. Eu não estou falando daquela situação que a paciente tem que fazer uma mastectomia porque ela tem tumores que impedem uma cirurgia conservadora. Mas o que é importante, a gente sempre reforça, baseado em todas as opiniões de professores internacionais também, é que a cirurgia conservadora, sempre que possível, aquela cirurgia que tira apenas o tumor com margem de segurança, é o melhor tratamento para o câncer de mama. E se a paciente tiver algum desejo estético com a mama, nada impede que ela também faça algum procedimento com fins estéticos, seja redução das mamas, seja colocação de implantes, mas numa situação diferente daquela de retirar toda a mama e colocar uma prótese. Eu tenho certeza que você concorda com isso e o que a gente tem que passar para os pacientes é que a cirurgia é parte de um tratamento. Hoje não se trata câncer de mama sem ter uma abordagem completamente multidisciplinar. Então a gente opera as pacientes que precisam ser operadas, aquelas que tinham algumas alterações, a gente pede biópsia através de diversos métodos para evitar a cirurgia, e aquela que precisa ser operada, a gente vai fazer isso da melhor forma possível, mas não é a cirurgia que vai curar completamente, que vai resolver o problema. Muitas das vezes até pode ser. Ela é o fator principal, né? Mas a gente vai precisar associar alguma. Se a gente fizer uma cirurgia que conserve a mama, a gente provavelmente vai usar radioterapia, com exceção das pacientes muito idosas. A gente vai usar algum comprimido que ela possa usar por algum tempo. A gente dispõe de testes diversos que ajudam a selecionar qual é o melhor tratamento. Mas fazer uma cirurgia maior não traz benefício nenhum, mesmo naquelas pacientes muito jovens, em que por um tempo a gente acreditou que retirando a mama a gente conseguiria um resultado melhor, que a gente salvaria mais mulheres, mas isso também não foi verdade. Então eu acho que a nossa missão é dizer para as pacientes que cada vez mais o câncer de mama tem uma cura melhor, a cirurgia tem um papel importantíssimo nisso. Quanto mais cedo for diagnosticado esse tumor, quanto menor ele for
Mais importante é o papel da cirurgia. Nos tumores pequenininhos, a chance de cura com cirurgia é mais de 90%, mas que outros tratamentos virão para somar nessa busca pela cura do câncer. Eu acho que essa é a mensagem principal. A mensagem que eu tenho também, que a gente sempre gosta de reforçar para os pacientes, é a seguinte: hoje, quando uma paciente aparece no consultório, muitas vezes o diagnóstico impacta muito. As pessoas acham que abriu um abismo no chão e ela está caindo, e é uma sensação muito ruim, porque o câncer mata, e eu sempre aprendi que o câncer mata. E hoje a gente sabe que não é bem assim. Se você vê dados recentes de alguns estudos, por exemplo, eu sempre gosto de citar um estudo do Instituto Europeu de Oncologia em Milão. Mais ou menos 1.500 mulheres que foram tratadas com cirurgia conservadora, radioterapia, com ou sem químio, dependendo de cada caso, tumores até 2,5 cm. Essas mulheres, depois de 5 anos de acompanhamento, 98,4% estavam vivas, curadas e bem. Então, a gente às vezes tem que segurar um pouco esse ímpeto da paciente de querer fazer alguma coisa muito radical, porque eu não vou pensar daqui uma semana, eu tenho que pensar daqui 5, daqui 10, daqui 20 anos, porque hoje o câncer de mama, quando não é uma doença curável, ele na imensa maioria das vezes, e quando eu falo imensa maioria, eu estou pensando em algo próximo a 100%, é uma doença controlável. Obviamente, infelizmente, ainda existem casos com resultados ruins, mas assim, se você olhar todas as doenças, mesmo as consideradas, entre aspas, simples, como pneumonia, diabetes, que as pessoas às vezes não se assustam, podem ter resultados até piores do que o câncer de mama. Então, assim, a vida continua, a vida vai continuar, e a gente tem que tomar cuidado para o tratamento não causar limitações para essa vida futura que vai continuar igual ou até melhor, porque muita gente vai repensar vários valores e valorizar coisas que às vezes não eram tão observadas. A gente vê muito isso, né? Paciente que fala que minha vida melhorou entre aspas, mas eu mudei minha vida depois do câncer. Ela passa a dar valor a coisas que realmente importam e se importar menos com o que talvez não importe. Eu acho que é a oportunidade da gente falar para paciente, a gente sempre tem que falar em prevenção. Não tem como a gente falar para a mulher brasileira, a mulher que está nos assistindo, sem dizer que o câncer de mama é uma doença que pode ser evitada em grande parte das vezes. Não, né? Ela pode ser detectada precocemente. Pode ser evitada através de estilo de vida, com mudanças de estilo de vida, através de atividade física, através de redução de ganho de peso, através de uma dieta balanceada. Você pode reduzir a sua chance de ter um câncer de mama em até 30%. Isso é prevenção primária, evitar que o tumor apareça. Se ele infelizmente apareceu, o que a gente pode fazer é prevenção secundária e detecção precoce. Isso. E aí cabe a gente também estimular a mulher que está nos ouvindo a fazer a mamografia anualmente e qualquer alteração... A partir de que idade você está recomendando? A gente segue a recomendação da Sociedade Brasileira de Mastologia, que recomenda a partir dos 40 anos. Existem questões diversas sobre isso, mas eu acho que para ficar claro para a mulher brasileira, a Sociedade Brasileira de Mastologia recomenda mamografia anual a partir dos 40 anos. Eduardo, e qualquer alteração que ela perceba, que ela procure um mastologista. Isso. É muito comum a gente receber pacientes que têm exames alterados do ano anterior, ou que ela percebeu uma alteração e foi em diversos médicos até chegar no mastologista. E aí, um tumor que tinha 5, 6 milímetros na mamografia chega para a gente com 3, 4 centímetros. Claro, sempre vai ter solução, mas a solução vai ser mais trabalhosa. Vai ser mais trabalhosa. Não tão... E ultrassom para mulheres antes dessa idade, você vê algum espaço? De vez em quando a gente vê isso daí. Eu acho que essa é uma prática brasileira. As mulheres jovens acabam fazendo ultrassom de rotina, né? Os estudos, o check-up, todos os estudos mostram, isso é importante, não só o ultrassom, né? Todos os estudos mostram que abaixo dos 40 anos não existe benefício em fazer métodos de imagem de rotina. Ela deve ir ao médico, se examinar, o médico deve examinar as mamas e os métodos de imagem vão ser utilizados caso haja alguma alteração, caso eu tenha alguma dúvida no meu exame, eu vou usar o método que eu julgar necessário. Normalmente a gente vai usar ultrassom na paciente jovem, você percebeu um nódulo. Agora, de rotina, ultrassom abaixo dos 40 anos e mesmo entre os 40 e 50 não traz benefício nenhum. O que eu posso compreender do que o Eduardo está falando, e obviamente aqui ele está excluindo aquelas mulheres que têm uma história de câncer de mama na família, ou câncer de ovário na família, ou uma mutação genética, mulheres da população geral de baixo risco.
Se a mama não tem nenhum sintoma, nenhuma alteração palpatória que a paciente ou o médico perceba, não existe necessidade antes dos 40 anos de fazer, entre aspas, o exame de rotina, o exame de check-up. Perfeito. Isso não acrescenta nada em chances de cura e muitas vezes acrescenta alarmes falsos que vão causar angústia, ansiedade, custo, biópsias desnecessárias e às vezes cirurgias desnecessárias. Então, assim, a gente tem que saber o que deve ser feito, mas evitar também os exageros. Acho que era isso, eu acho né, que Eduardo? é isso. Para a Perfeito. gente resumir em a algumas mensagem é essa. palavras, diminuição da cirurgia, não fazer mais do que é necessário, acho que isso é o principal. Obrigado.